A paz, meu querido, meu amado, estamos aqui mais uma vez meditando nesta palavra, a palavra de Deus. Toda a palavra é inspirada e toda ela é útil para nós. É fundamental nós continuarmos meditando na palavra todos os dias. É uma exigência, porque nós precisamos conhecer toda a palavra e nós precisamos ter uma profundidade de conhecimento de Deus. E Deus deixou a sua palavra para que nós o conhecêssemos. A maneira como Deus trata o seu povo, a maneira como a história do povo de Deus acontece no Antigo Testamento, do povo que Deus escolheu, formou desde o início. Deus não escolheu um povo, Deus formou desde o início, chamando um homem apenas. Então, queridos, nós tomamos a noção da grandeza do Senhor e nós tomamos noção daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus faz pela história. Nós estamos aqui no capítulo 14 e o capítulo 14 tem dois subtítulos aqui na versão que eu utilizo: a perseguição de Israel, a passagem pelo mar. Nós estamos, amados, adentrando no maior evento do Antigo Testamento, o evento chave, um evento fundamental, porque este é o momento da fuga dos hebreus, o momento da passagem pelo mar. É o maior milagre, o milagre mais lembrado, o milagre mais comentado, o milagre mais visto, um dos milagres mais retratados pelo cinema, pela literatura, também um dos milagres mais contestados. Há quem diga que os judeus atravessaram o mar no momento em que o mar deu aquela recuada. Há um período do ano em que aquele pedaço fica mais rasinho. E aí, na verdade, Moisés guiou o povo nesse exato momento em que o mar dá uma recuada. Mas fica incógnita se o mar estava raso para um grupo de escravos, de escravizados assim, há 430 anos, homens, mulheres, velhos, crianças, porque o mar estava muito cheio para 600 cavaleiros e seus carros, soldados treinados numa perseguição. É contraditório. De fato, eu creio, queridos, integralmente em cada letra que registrava desse grandioso milagre. Assim como criei em cada letra das 10 pragas. E vejo aqui, na verdade, Deus cuidando do seu povo. E até hoje, Deus cuida do seu povo. E nós vemos aqui, capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam, se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zafon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Meus amados, a questão é que aquele mar, Israel poderia ter sido guiado por Deus para passar por outra terra, mas nós já lemos no capítulo anterior que Deus, explicando para Moisés, ele, na verdade, há uma série de motivos pela qual Deus não levou o povo a dar a volta no mar. Eles iam encontrar guerras, eles iam encontrar mais dificuldades em batalhas. Naquele momento o povo não estava preparado para essas batalhas. O povo estava acabando de sair de uma guerra de 430 anos. Aí nós poderíamos falar assim, mas por que Deus não guia por lá e vence todas as batalhas? Amado, ao mesmo tempo que Deus quer fazer o milagre, Ele vai engrandecer o seu poder e o propósito dele é realizar milagres que o engrandeçam. Ele também quer a participação do homem na construção de um caráter
um caráter de nação. Nesse momento é um caráter de nação, ou seja, não é apenas a reunião de milhões de pessoas, de 3 milhões de pessoas. Ele quer uma organização, ele quer homens preparados, mulheres preparadas, crianças preparadas para de fato aprender a ser uma nação santa. Então, é com milagres, mas também com seu esforço. E esse esforço vai ser construído no deserto. Importante ir para o deserto. Mas também importante ir para o deserto porque ir ali para o mar, naquela abertura, porque será um grande milagre. Um grande milagre. Este milagre implanta amor, admiração, temor. Porque 3 milhões de pessoas irão passar a noite toda. E por isso Deus os guiou ali, naquele ponto, em que eles iriam ser encurralados. Na frente havia o mar, atrás os cavaleiros de Faraó, correndo, desejosos de recapturar muitos e de matar muitos. Eles não queriam perder seus escravizados. E nós, aqui no versículo 9, perseguiram-nos os egípcios, todos os carros de Faraó e seus cavaleiros, o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piarote, defronte de Baal-Zafon, que é onde o povo estava. Então, queridos, Faraó estava determinado em matar a muitos e em capturar muitos, pois seu coração endurecido foi atrás do povo. Endurecimento esse que desde o início o Senhor prevera e desde o início Deus revelou para Moisés. Vocês vão para a fronte do mar, vocês vão estar lá. Faraó, eu o endurecerei porque quero engrandecer o meu nome. Era necessário, era fundamental a completa vergonha do Egito. Tinha que passar por isso. Uma nação edificada sobre a idolatria. Aqui no versículo 13, acompanhe comigo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, acautelai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Amados, eu vou ler o versículo 12 e você vai ver aqui algo que nós temos visto há algum tempo, nos últimos capítulos. Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Queridos, existe um grupo de pessoas, esse grupo muitas das vezes ele é considerável, que sempre, desde que Moisés chegou lá, essas pessoas reclamam, essas pessoas murmuram, essas pessoas reclamam assim de uma profundeza, de uma raiz de incredulidade enorme. Olha o que essas pessoas falam. Desde lá do Egito nós dissemos que não queríamos sair, e você nos trouxe aqui para morrer aqui no deserto. Eu quero, queridos, destacar aqui o seguinte: mesmo se eu vivesse naquele período, e pode ser que eu fosse um dos murmuradores que reclamasse, né? Que ali estão lidando com... Nós estamos aqui lendo a história depois que aconteceu, eles estavam vivendo o fato, né? A gente se depara com necessidades reais, a gente se depara com temores reais, centenas de carros vindo com armas e nós despreparados. Apesar de contemplar o milagre do Senhor, muitos continuam céticos, continuam incrédulos e não creem que no próximo momento Deus agirá com providência e milagre. Mas o fato é que
lidando com as situações reais da vida, e esse era o momento deles, como dizer que prefere a escravidão, que preferia ficar no Egito, ao invés de ser liberto pelo Senhor? A questão é que o processo de libertação ele é doloroso, sempre é doloroso, sempre é com muita pressão, sempre são com muitos ataques. Quando você se liberta do Senhor, há ataques. O diabo não quer perder aquele que está escravizado, aquele que vive na mentira, aquele que vive no pecado. Então, nesse processo de libertação, querido, é realmente um milagre de Deus, mas é também você deixar-se ser conduzido por Deus em meio às necessidades, em meio às contrariedades, em meio aos ataques do maligno, e você ter coragem de morrer pelo Senhor com gratidão, ao invés de ficar vivo no Egito. É melhor morrer no mar, é melhor morrer no deserto, é melhor morrer no Senhor do que viver o resto da vida como escravo no Egito. Então aqui nós vemos isso. E Moisés prontamente, Moisés, um grande líder, treinado por 40 anos no Egito, treinado por 40 anos no deserto, chamado por Deus com um caráter inigualável. E ele fala: vede hoje, meus amados, o grande livramento que vocês vão ter. Os egípcios que aqui estão, nunca mais vocês irão ver. E nunca mais eles viram. A travessia aqui, queridos, nesse mar, é a cena, mais fantástica que nós já presenciamos. Versículo 19. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles. Também a coluna de fogo se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Havia uma coluna, uma nuvem, uma coluna de fogo. Havia uma nuvem do Senhor, havia uma presença de Deus. Essa presença de Deus, ela causava escuridão para os egípcios e ela causava claridade para os hebreus. A presença do Senhor encorajava os egípcios e a presença do Senhor encorajava os hebreus. E a nuvem, a presença do Senhor, causava terror aos egípcios. Mas eles não abandonaram a sua empreitada. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, toda a noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então, as águas foram divididas. Aquele vento que soprou formou assim duas paredes de um lado e do outro, e tornou a terra seca ali naquele pedaço, e o povo foi atravessando. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas dificultosamente atravessando, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, carros, cavalos, bois, ovelhas, todo tipo de coisa. Seus pertences, seus carregamentos, suas malas, e eles atravessando ali em família. Eram famílias, 12 famílias, 3 milhões de pessoas subdivididas em 12 famílias. Então, meus queridos, quando o povo está, na verdade, terminando de passar, e Deus libera a passagem para os egípcios, porque a intenção é, na verdade, que eles terminassem seus dias ali, os egípcios, o anjo do Senhor começa a quebrar, emperrar as rodas, começa a dificultar, eles não conseguem, e os soldados declaram: é melhor desistirmos porque o Senhor está com eles. Mas Faraó não desiste em nenhum momento, e ele vê que está o momento mais tenebroso, mais terrível, mas ele continua, porque ele está obstinado
em enfrentar, em capturar, em escravizar, em fazer o mal. Então, queridos, nós vemos aqui que ao passar todo o povo, e aí todos os cavaleiros, o mar retrocedeu, Moisés age novamente, toca as águas novamente, e o mar retrocede violentamente e aniquila todos os cavaleiros, todos os carros e todos aqueles homens, mais de 600 cavaleiros, mais de 1000 homens morrem naquele momento. Assim, o Senhor livrou aquele dia, versículo 30, da mão dos egípcios a Israel, e Israel viu os egípcios morrerem na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor executara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. O povo temeu, o povo viu aquela grandeza. Ali ninguém contestou. Pode ser que daqui a 30 dias eles retrocedam no seu caráter, mas nesse momento o povo viu a mão de Deus. O povo viu o caráter do milagre. Que você, querido, possa contemplar a grandeza de Deus. Mas você tem que seguir o Senhor. Você tem que seguir o povo de Deus na igreja. Você tem que seguir incontestavelmente o Senhor para ver, para contemplar as obras dele. Porque estando no Egito, você pode até ver, mas você vai ver em forma de praga, você vai ver em forma de doença, você vai ver em forma de tragédia. As tragédias que se abatem sobre o Egito são os milagres que abençoam o povo de Deus. Que você possa separar-se deste mundo para contemplar a obra que Deus está fazendo. E Deus está, queridos, hoje fazendo uma grande obra. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo lhe guie nessa jornada, em nome de Jesus.